Olá, meus amores do nono ano, como vão vocês? Vamos dar início a mais uma aula de História e vamos introduzir o capítulo 10, os anos de chumbo no Brasil, a partir da página 264 a 263, ok? Então, eu vou fazer um breve resumo desse contexto e espero que vocês tenham a melhor compreensão, certo? Então, meus amores, no Brasil, propriamente os anos de chumbo são relacionados diretamente com a ditadura militar no Brasil. O regime foi iniciado porque os militares tinham como foco afastar o presidente João Goulart e seus aliados. Tia Cátia, o que significa a expressão anos de chumbo? Então, os anos de chumbo surgiu na década de 1970, não só no Brasil, mas também em diversos países na Europa. Anos de chumbo refere-se a um período violento de intolerância política entre a extrema esquerda e a extrema direita, certo? O propósito do governo de João Goulart, desse golpe militar, era fazer uma limpeza nas instituições para tirar os comunistas, adversários de quartéis, certo? E extinguir o Congresso Brasileiro. A economia que ia bem no Brasil durante os anos de chumbo foi um dos pilares que sustentaram o regime militar, fazendo com que ele durasse 21 anos, 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985. Esse período da economia brasileira, que aconteceu durante os anos de chumbo, foi marcado pelo crescimento do país, cerca de 10% ao ano. Além disso, a economia atingiu em 1973 uma marca recorde do Produto Interno Bruto, PIB, que aumentou 14%. O chamado Milagre Econômico Brasileiro aconteceu durante o governo do presidente Emílio Médici. Para que isso fosse alcançado, o regime militar conquistou um acentuado crescimento econômico, com taxas baixas de inflação. Com isso, conseguiu a injeção de capitais estrangeiros e o apoio de empresas nacionais. Com o capital de giro em alta, foi possível a realização de grandes obras pelo país. E apesar desse aumento significativo, apenas parte da população foi privilegiada, a classe média. Então, as camadas mais desfavorecidas da sociedade se tornavam cada vez mais às margens e, consequentemente, as favelas aumentaram. Crianças foram abandonadas e a maioria dos brasileiros passaram por necessidades diversas. O governo, ele mantinha a ideologia de que o país ele precisava enriquecer e depois dividir essa riqueza. Então, o regime militar ele foi considerado abusivo por muitas pessoas. Protestar durante os anos de chumbo não era uma tarefa fácil, pois o governo não aceitava ser contestado. E para isso foram elaboradas uma série de leis para conter a população. Os governos tinham como objetivo controlar os sindicatos, os veículos da comunicação, as artes e os estudiosos. Todo esse controle resultou na implantação da censura. O que se lia, ouvia e falava precisava ser autorizado pelo governo federal. Além disso, alguns livros foram retirados das bibliotecas. Sob essas condições, os protestos eram feitos de forma indireta. A arte se tornou uma grande arma para denunciar as atrocidades cometidas pelo governo militar. Mesmo assim, as autoridades tratavam de conter os artistas. Em São Paulo, durante a década de 1960, o Comando de Caça aos Comunistas, um grupo paramilitar, invadiu um teatro onde estavam cartaz a peça Roda Viva, de Chico Buarque, e espancou os atores. Buarque se destacou na época por compor canções que denunciavam o cenário político do país. Na década de 60, um estudante chamado Edson Luiz foi morto por policiais por organizar uma manifestação contra a alta do preço da comida. Esse fato ele revoltou a sociedade.
que foi as ruas em protesto pelo jovem. 100 mil pessoas lotaram as avenidas do Rio de Janeiro. Durante os anos de chumbo, houve um salto grande de pessoas que foram tidas como desordeiras, desapareceram, morreram e foram torturadas. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, a lista soma mais de 434 nomes. É forte, né, meus amores? Então, as torturas usadas por alguns militares não teriam sido criadas no Brasil, mas sim inspiradas no modelo dos franceses, que praticavam os atos nas guerras coloniais que aconteciam na África. Nunca foi confirmado pelo DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, órgão subordinado ao Exército, que de fato as torturas aconteceram. Não foi confirmado. Mas além de depoimentos, foram também encontrados materiais que comprovavam o fato. Existiam registros documentais e vestígios de objetos usados para a tortura em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília. Entre esses materiais estão seringas infectadas, camas com sangue, cadeira elétrica, até jacarés. Os achados ficavam em delegacias e quartéis. Bem, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre as institucionais. Os atos institucionais, AIS, foram implantados durante os anos de chumbo, com o objetivo de legitimar os atos dos governos. São classificados como diplomas legais, que estavam acima até mesmo da Constituição, com o apoio do Conselho de Segurança Nacional. No período que compreende a ditadura militar, foram criados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares. E um deles, um dos principais, né, que foi o mais marcante, foi o AI-13. Ele determinava a expulsão do Brasil para qualquer cidadão que resistisse ou contraísse o regime militar. Então, meus amores, esse é um pouco desse contexto, né? Um resumo que eu fiz para passar para vocês, né? É um assunto bem que se a gente for falar que a gente toma o dia todinho e ele é muito forte, né? Eu espero que vocês tenham tido um pouco de compreensão. Mas aí vocês vão resolver a atividade da página 263 até 265. Temos aí até a 7ª questão. Vocês releiam o contexto para ter melhor compreensão também. Resolvam e me mandem foto da mesma, certo? Estarei aguardando. Não deixem de fazer as atividades diárias. Isso vai ajudar muito, tanto em conhecimento também, como na definição, né, da nota bimestral de vocês. Um cheiro e até a próxima.